Mais um episódio do Qualitar em Foco. E hoje eu estou com dois empresários aqui, pessoal, que, olha, vamos continuar falando o que a gente tem abordado ultimamente, que é a saúde mental dos colaboradores, das empresas, né? A forma com que as empresas vão lidar com isso. Nós temos aqui a experiência do Leonardo Rossi e da Thaisa Sintra, da Mindscore, que vai falar hoje para a gente tudo sobre a lei, né, a NR1, que vai abordar soluções, tecnologia, inovação, todo esse cuidado, né, que o empresário deve ter com seus colaboradores. Só que para fazer tudo isso, precisa de ter a solução e a empresa que vai te ajudar a ajustar isso. Então, sejam bem-vindos, Leonardo Rossi e Thaisa Sintra, ao mais um episódio do Qualitar em Foco. Andréia, muito obrigada. É um enorme prazer estar aqui novamente com você, nessa oportunidade tão rica de falar mais um pouco sobre a NR1, sobre o futuro do trabalho, sobre solução tecnológica que vai auxiliar as empresas aí na tomada de decisão criteriosa, racional e muito humanizada, que é o que a gente espera sempre, né? E a Mindscore aí é uma solução, é uma startup que se iniciou ali em meados de 2021, quando eu me ingressei no programa da FEA USP São Paulo. Eu tinha aí finalizando já o doutorado, né? O doutorado que de fato abordou essa questão de saúde mental do trabalhador, o direito à saúde mental e também o gerenciamento de riscos psicossociais. E a startup, a Mindscore, surgiu nesse contexto aí, aliando a minha profissão, né, a minha bagagem profissional, minha experiência acadêmica, à tecnologia, à inovação e ao empreendedorismo. E lá eu conheci, né, todo o time, o Leonardo Rossi, que está aqui com a gente hoje, o Daniel, foi quem, na verdade, né, foi conectado pelo Léo. O Léo trouxe para o time o Daniel, um experiente... Daniel Duarte, é isso? Daniel Duarte, que hoje ele reside em Portugal, tá, né? Portugal. Exatamente. A Tayane foi quem fez a análise quantitativa e estatística da minha tese de doutorado. Olha! Então, ela é a cientista de dados aí da Mindscore, uma pessoa também muito experiente, né? E temos o board, né? Os conselheiros que nos auxiliam também em tomada de decisões estratégicas, né? O Ítalo Lucena, um gestor de RH, Luiz França, também um head né, passou por diferentes e grandes corporações dentro do Brasil, hoje mora em San Diego, nos Estados Unidos, né? Temos a Simone, né, agente de inovação, nos auxilia muito também desde o começo, em toda a jornada aí de construção da Mindscore. E o professor também, Sérgio De Luca, que é um professor da Unicamp, ele é referência no Brasil em gerenciamento de riscos psicossociais, ferramentas de diagnóstico e nos auxilia, sim, com certeza, na tomada de decisão, né, principalmente dos instrumentos que a gente pode colocar em prática a fim de trazer para o mercado também o que há de melhor na ciência, na tecnologia e na inovação. E isso é assim, um assunto que nós temos que abordar muito, né? Porque está aí e a gente, cada dia mais, pessoas adoecendo, né? Afastamentos, né? Faltas, que acaba prejudicando a empresa. Sim. Porque aquele colaborador falta por motivos de doenças, né, psicossociais mesmo, por riscos, né, porque ele está ou estressado, ou está desenvolvendo aí, que nós falamos aqui já num podcast, o burnout, enfim, várias outras problemas, né, Sim. Vários outros problemas que pode acontecer dentro daquela empresa, com os riscos, né, psicossociais que precisa ser cuidado. E você, como advogada, defensora da tese, da lei NR1, que você, né, foi a pioneira, né, de justamente buscar a aprovação dessa lei, que eu acho que é primordial para todos nós. Porque até num comentário nosso, o alto índice de afastamento no Brasil chega a ser exorbitante Sim. por problemas da saúde mental. Exatamente. Nós pagamos o alto custo do adoecimento. E por isso a gente precisa, né, olhar sempre para essa prevenção. Como é que nós podemos mitigar esses riscos? Como é que nós podemos controlá-los? Como é que nós podemos identificá-los, classificá-los, né, e também monitorar esses riscos?
Essa é uma solução, né, que a MindScore traz, exatamente automatizar essas ações, e com certeza o Léo vai falar um pouquinho mais Nós vamos, já sobre já nós vamos entrar aqui com o Léo. E a MindScore, ela, na verdade, veio trazendo todas essas soluções para os empresários, não é isso? exatamente. Porque, além de tudo, o Léo vai falar para a gente aqui agora. Vamos pedir para o Léo já entrar, né, com a gente e, inclusive, falar, porque ele trouxe inovação, tecnologia, né, e a experiência Com certeza. por já identificar esses riscos de uma forma muito rápida Sim. e levar essa solução para o cliente. Seja bem-vindo, né, o Leonardo Rossi. Vamos receber ele aqui nos estúdios do Qualitar em Foco. Eu que agradeço, muito obrigado pela recepção. Primeira vez aí com vocês, um prazer aqui estar com vocês. Eu gostaria de mencionar, então, primeiro que a Thaisa lembrou que a gente se encontrou no programa de inovação da FEA-USP, né, que juntava aí mentores com pesquisadores, gestores de negócio, e eu tinha uma experiência larga já como executivo na área de TI, né, durante muitos anos. E quando eu vi a Thaisa, eu vi a missão que ela tinha, né, para realmente ajudar as pessoas com relação à saúde mental, o engajamento que ela tinha, eu realmente me interessei pelo assunto, mesmo antes, né, da aprovação aí da lei, ela já estava aí anos estudando sobre o tema, né, enviou o projeto de lei, teve todo esse engajamento. Então a gente decidiu, né, começar uma solução para facilitar a vida das empresas em como fazer essa gestão do risco psicossocial. A gente, como você falou, o número de afastamentos aí crescendo de forma exponencial. O último dado do Ministério aí do Trabalho, mais de 470 mil afastamentos, então, o número aqui no Brasil, né, impressionante. E a gente vê uma série de gestores de RH e gestores de segurança no trabalho, né, engenheiros de segurança no trabalho, que eles viram a lei, né, da gestão de risco psicossocial e eles não sabem como realizar. Então, por onde começar, né? A gente viu algumas pessoas, né, nas entrevistas que nós fizemos, algumas empresas que estão colocando ali o responsável pela parte de ergonomia, né, porque a NR1 ficou junto com a ergonomia, a gente até discorda disso, deveria ser uma nova NR, mas ela acabou ficando junto com a parte de ergonomia. E aí o que acontece? Esse profissional, ele estava preparando um questionário a esmo, ele estava pegando algumas questões e mandando, quer dizer, ele não vai ter um diagnóstico preciso, porque o gerenciamento do risco psicossocial é uma ciência, já tem há décadas, né? Inclusive na Europa e no Chile, e está começando agora no Brasil, mas existe uma metodologia que tem que ser aplicada. E como a gente transformar essa metodologia, então, em tecnologia? A gente pegou essa metodologia, lógico que a gente fez toda a tradução transcultural para trazer para o Brasil, a gente adaptou para o mercado brasileiro, e a gente colocou isso numa solução na internet, onde as empresas conseguem iniciar de forma automática, né, a fazer a gestão do risco psicossocial, e ela consegue fazer isso de uma forma muito simples. O software é muito simples de usar, você não tem que instalar nada no ambiente empresarial, pela internet, você entra e você já consegue fazer o onboard, você já consegue entrar na solução e começar a usar. E então a gente quis trazer essa experiência de um software, né, na nuvem, um software as a service, que a gente fala, que é um software como serviço, de forma automática, que qualquer empresa consegue usar, e inclusive a gente está iniciando, né, as operações com um software que, nesse momento, a gente oferece de forma até gratuita para que todas as empresas possam usar. Olha. Depois a gente tem ainda a intenção de oferecer para empresas até 60 funcionários um plano freemium, né? Então, as empresas hoje já podem utilizar, já podem realizar o seu relatório e já podem começar a fazer a gestão dos riscos psicossociais. Ela já tem, então, um software que faz a gestão conforme a lei exige, né? Então ela já fica tranquila com relação à parte jurídica, e ela vai ter também o diagnóstico preciso, e com o diagnóstico preciso, ela começa a fazer um plano de ação, que é sugerido pela nossa solução também, com inteligência artificial, inteligência de dados, e você consegue, então,
ter os resultados depois positivos, né? Porque à medida que você tem funcionários mais satisfeitos, funcionários mais engajados, claro que isso vai refletir no resultado, claro que isso vai refletir no custo do plano de saúde das empresas, vai refletir no custo do seguro de vida das empresas, que são um custo altíssimo hoje para as empresas. Então, a empresa vai ter um retorno financeiro e vai ter um retorno de produtividade. Nossa, e que coisa boa, Léo, você falar que hoje as empresas, independente do tamanho, né, que tem poucos funcionários, ela tem a oportunidade de usar né, essa ferramenta, que é esse software que é desenvolvido por vocês, é isso? Exatamente, é um software, na verdade, que a gente fez, né, na verdade, uma tradução, como o Léo falou, assim, né, da ciência aplicada, né, eu sempre falo isso, ciência aplicada às organizações. Então, nós fizemos essa adaptação, essa tradução transcultural para o Brasil, nós trazemos na ferramenta indicadores de recursos humanos, como absenteísmo, afastamento, produtividade, engajamento, satisfação. Então, fora ali a identificação dos riscos, a classificação dos riscos, o plano de ação que a gente vai fazer a recomendação ali das medidas preventivas e também monitoramento, nós temos a capacidade, né, nós, a MindScore, né, a solução como um todo, trazer diretrizes e também indicadores para que esse gestor ali, né, do risco psicossocial, seja ele, né, dentro dessa equipe multiprofissional, que a gente falou um pouquinho também, que é tão importante, né, nessas etapas aí para cumprir, para ir à frente das ações, eles vão poder fazer essa análise estratégica do todo, né? Eu falo que é do macro para o micro, né? É fazer aquela análise ali geral da organização, no que se referem aos riscos psicossociais, o que se refere aos fatores ali potencialmente adoecedores dentro daquela organização. Nossa, e como é que é esse primeiro contato, né, da MindScore com o cliente, com o empresário, né? Porque às vezes eu acredito, pelo tudo que a gente tem de estudos aqui, que no Brasil o índice é altíssimo, mas 99,9% das empresas não estão preparadas para implantar ainda essa gestão. Com certeza. É ou não é? Com certeza. Nós vamos começar a construir uma cultura desde já. Como que vocês chegam, né, com essa solução e já é uma visita para aquele empresário, de já colocar. Então, eu queria que o Léo falasse para nós sobre isso, porque é um desafio, não é não, Léo? Com certeza, com certeza. Hoje a gente tem participado de eventos, né, principalmente a Thaisa, ela vem tentando doutrinar o mercado, né, para explicar, tem muitas empresas hoje que ainda acreditam que isso é um risco, né, falar, não, eu vou levantar o risco, né, psicossocial da minha empresa, e isso pode me trazer ainda mais riscos, mas é justamente o contrário, né? Se você não mede, você não tem nenhuma noção de como está o risco psicossocial da sua empresa. Então, é importante que você tenha uma solução que meça e que tenha um diagnóstico preciso de qual é o risco psicossocial da sua empresa. E, a partir daí, você enfrentar, né, que existe alguns problemas e você tem aí já algumas ações recomendadas para que você mitigue, né, para você que diminua esse risco psicossocial. Então, hoje eu acho que tem muito empresário que ele não entende que a gestão do risco psicossocial vai trazer benefícios, inclusive financeiros, para a empresa dele. Então, ele acredita que isso pode ser um risco, por exemplo, que ele pode ser multado pelo fiscal, né, do trabalho, porque ele tem o risco psicossocial. Não é isso. O risco psicossocial ele existe em todas as empresas, né? A questão é de como você está priorizando e gerenciando esse risco para diminuir o risco psicossocial. Assim como existem outros riscos hoje, né, biológico, químico, que as empresas precisam gerenciar para diminuir os riscos, existem os riscos psicossociais. Então, imagina você gerenciar de uma forma preventiva, né, que essa também é uma grande vantagem da nossa solução, você não gerencia de uma forma reativa. Porque hoje, por exemplo, a gente no segmento de saúde, né, o que os hospitais estão fazendo? Ele tem um setor ali que tem muito afastamento, aí ele vai lá, avalia o que está acontecendo e aplica alguma ação. O que a gente quer é que ele detecte o risco antes de ocorrer o afastamento. Então, é uma gestão preventiva do risco psicossocial. Então, você evita que profissionais que são extremamente caros, que o treinamento é extremamente caro e que é super difícil de você substituir esse profissional,
você evita que isso aconteça. Então, imagina pegar um profissional de ortopedia, que é super difícil de encontrar no Brasil, que está lá 10, 20 anos, um enfermeiro, e ele é afastado, né, por causa de um estresse ou de um risco psicossocial, e a empresa o hospital tem que repor esse funcionário. Então, isso é um custo altíssimo para a empresa, que a empresa pode evitar com uma solução como a MindScore. E hoje se fala muito, né, da saúde mental, porque, Thaís, eu fico assim, impressionada com o alto índice, e realmente, se a gente for analisar a parte que o Léo falou, desse risco, do prejuízo que causa para essa empresa um afastamento, um adoecimento desse funcionário, ele vai pagar muito mais caro do que ter um plano preventivo, né? O plano preventivo é evitar que isso aconteça. Exatamente. E eu sinto que da Covid para cá, não sei se eu estou errada, depois eu quero que o Léo fale sobre isso, aparentemente está mais em evidência esse desgaste da nossa saúde mental, acho que de todas as pessoas, de uma certa forma. E isso veio prejudicando muitas empresas. Com O certeza. que o Léo pode nos falar sobre isso? E mostrar para vocês aqui um slide, vamos ver se eu consigo aqui apresentar, mas para que vocês tenham só uma visão do que a gente está comentando aqui. Mas você, por exemplo, ter aqui um risco psicossocial, né? Isso que você comentou, para que você tenha uma ideia do número de afastamentos aqui. A gente tá comentando que depois da pandemia, que como você mencionou, o crescimento foi exponencial. Se você olhar o gráfico, é impressionante o número de afastamento por adoecimento mental nas empresas. Olha. Então, esse custo hoje é estimado em 3 bilhões, né? No ano passado foi das empresas, né? Para reposição de funcionário, por esses afastamentos. E como eu mencionei anteriormente, mais de 470 mil licenças médicas por afastamento devido ao adoecimento mental. Então, é um número expressivo. Isso, inclusive, é fonte do Ministério da Previdência Social e é de 2025, é recente. Olha só. É É altíssimo, altíssimo assim, eu mesmo. falo sempre, né, Léo, que o custo aí a gente consegue mensurar porque é o benefício ali que o trabalhador está recebendo. Mas e o custo social e humano que a gente não consegue mensurar? Isso a gente está falando de uma perda, mas essa não consegue, né? Um trabalhador que volta à sua função ou não volta nunca mais, ou se aposenta precocemente. Qual que é o impacto disso? Uma pessoa que não se sente mais útil, uma pessoa que vai ficar adoecida para o resto da vida. A educação, estávamos hoje em reunião de manhã com uma mentora e ela exatamente falou sobre o apagão da educação. Nós não temos profissionais de educação mais. Eles não querem. E outras profissões também que estão vindo, né? A gente citou educação, mas tem algumas que ninguém se fala mais em formar nessas determinadas especialidades. Thaís. E assim, síndrome do pânico são alguns transtornos mentais que me chamam a atenção, né? Principalmente ouvindo um pouco das histórias, né? Tanto na pesquisa quanto palestras que eu já dei na Delegacia de Ensino de Ribeirão Preto, violência, né? Não existe respeito contra em relação aos professores, né? Parece que é um embate ali. O aluno ele não consegue, né, dentro de uma sala de aula, ter um mínimo de respeito e educação com o professor. Não tem. Então, a gente respeitava tanto o professor, né? Não sei, nós temos mais ou menos a mesma faixa de etária, né, de idade. Sim. E aí a gente respeitava o professor igual respeita pai e mãe. Hoje não tem. Então, quem vai querer ser professor hoje? Eu cheguei a ver, olha só esse dado que você está trazendo aqui, essas informações. Uma professora que é amiga da gente chegou, ela estava apavorada. Ela estava com o braço todo arranhado que um aluno tinha agredido ela. Mas um aluno de segundo aninho. Olha só. Eu falo que é assustador, assim. A gente olha, quando vê, você fala, esse é o futuro, né? O futuro do Brasil, o futuro do mercado de trabalho.
Então, a gente fica um pouco assustado. Então, aí eu pergunto sempre, né? Quem cuida de quem cuida? Quem cuida de quem cuida, é verdade. Né? A área da saúde, da educação e da segurança, pelo que também foi constatado, são as áreas que mais estão expostas aos riscos, à violência, ao assédio. Também é outro, né, tema que, se for para a gente falar de assédio aqui, nós vamos até a noite, porque não se esgota. E assédio, na minha pesquisa, foi uma das principais causas de afastamento. Então, o que a solução traz, né, trazendo um pouco para a prática? Ela traz exatamente as dimensões necessárias para que as empresas, os gestores ali que estarão à frente do processo de gerenciamento de riscos, possam antecipadamente compreender ali esses fatores para que as atuações sejam, na verdade, aplicadas antes do adoecimento, aplicadas antes do afastamento. Thaisa, e podemos dizer que o mundo, né, as pessoas do mundo inteiro, vamos falar tudo, estão mais doentes mentalmente? Com certeza, não tenho dúvida. E porque a gente tem o Léo, que é da tecnologia, pode falar muito isso para nós. Nós temos a tecnologia a nosso favor, mas a gente também perdeu um pouco da humanidade. Ou não, Léo? Fala sobre isso para nós. Com certeza nós perdemos, né? O que a Thaisa comentou, a gente vê, inclusive, esse uso excessivo de telas, né? É uma geração que ela está crescendo já tecnológica, né? Ela já tem acesso à tecnologia, diferente da gente, que eu acho que tem a mesma faixa etária. Mas a gente vê que é uma geração que ela é muito mais sensível da parte psicológica, até pela ausência desse contato social, né, de trocas sociais. Eles estão cada vez mais fechados nos quartos. Eu tenho 2 filhas adolescentes, eu estou vendo, e essa geração que está entrando agora no mercado de trabalho. Então, as empresas elas vão ter que também lidar com esses novos profissionais que têm dificuldade de se relacionar, porque simplesmente ficavam fechados em casa com suas telas, têm dificuldade de expor, né, o que está sentindo. E esse é um outro ponto que eu queria mencionar. Tem muita empresa que ela faz o teste do risco psicossocial de uma forma não anônima. Isso é uma forma que também é outro problema que inibe muito a resposta do próprio funcionário. Porque é lógico que é um tema sensível e o funcionário quer ter a garantia que a resposta dele é totalmente anônima. E a nossa solução, ela foi feita e teve um grande desenvolvimento tecnológico para garantir o anonimato dos respondentes. Então, todos os funcionários que responderem ali, a análise é sempre feita em grupo, por função ou por departamento, e a gente sempre teve o cuidado de manter no mínimo 10 pessoas no grupo para que a gente garanta o anonimato dessas pessoas. Então, a gente nem a MindScore, nem o gestor que vai receber o relatório, ele vai ter conhecimento de quem colocou aquela resposta. E tudo isso é para que ele fique confortável e ele possa responder do celular dele, do computador dele, de qualquer lugar que ele tenha acesso à internet. Ele vai receber o link da pesquisa da MindScore, ele vai entrar e vai conseguir responder. E a gente tentou colocar de uma forma bem simples, com uma linguagem bem fácil de entender, para que qualquer pessoa consiga responder e transmitir ali o que ela está passando naquele momento na empresa. Olha que bacana. Ô, Léo, e vamos falar da MindScore? E começar a falar dessas soluções, né? Como que você chega? Porque hoje eu já estou... nós falamos muito de empresas, mas agora eu vi que são todos os setores, né? O Estado precisa de cuidar dos seus professores, dos seus profissionais da saúde, as prefeituras, enfim. Né? Falar de saúde mental é para todos, né? Não tem um órgão ou uma empresa que não precise hoje do que a MindScore pode oferecer para a gente. Então, vamos pedir para o Léo falar como é que ele começa atuando, né? Como é que é essa solução tecnológica que chega e esse time seu, né? Que é a Thaisa, o Daniel, a Tayane e mais outros que você citou aí. Como é que é a atuação de cada um e como é que você chega com essas soluções da empresa? Legal. Bom, como a Thaisa já mencionou, o Daniel, ele é um especialista na área de experiência do usuário, né? Então, ele se preocupou muito em realizar uma solução que é extremamente intuitiva. O que a gente deseja é que a pessoa consiga acessar o site e já criar a sua pesquisa
e já receber os resultados e já ter o relatório. Assim, não tem nenhuma dificuldade. A gente está tentando fazer com que seja da forma mais intuitiva e transparente possível. Então, um especialista em experiência do usuário, e para mim é um dos melhores que eu conheci na minha carreira, é o Daniel Soares, e ele está nos apoiando aí nessa tarefa. E a Thaís, Respondendo a essas perguntas, Léo, você já consegue ter um diagnóstico ali dos riscos, né? exatamente, você vai ter ali, você com o questionário, você vai ter toda a classificação dos riscos, então você já passa a ter um score, né? Você tem um gráfico que mostra, e a preocupação nossa também foi ter um gráfico que é comum para quem trabalha na área de segurança do trabalho. Então, se pegar um engenheiro de segurança do trabalho que está acostumado com um gráfico de risco, com matriz de risco, é exatamente o mesmo gráfico que a gente criou, com, né, da mesma forma, ele vai olhar e vai identificar que é um gráfico de matriz de risco, e ele já consegue identificar 5 dimensões do risco psicossocial. E aí, para cada uma dessa dimensão, é feita a avaliação, né, dos riscos, e aí é feita uma recomendação de uma ação, e aí utilizando uma série de inteligência aqui de dados, né, que a gente tem, para recomendar a ação de acordo com o risco daquela empresa. Então, a gente já recomenda e prioriza essa ação para que o gestor tenha, de uma forma muito simples, um plano de ação do que fazer com aquele gráfico, porque a gente sabe que também tem uma dificuldade na leitura do gráfico, né? Então, a gente tentou fazer isso de uma forma muito simples, e como a Thaisa falou, a gente ainda trouxe os indicadores de RH, executivos, onde você consegue depois, principalmente no nosso relatório premium, né, que é o mais complexo, a gente consegue mostrar a relação que existiu com aquela tomada de decisão, né, naquela dimensão do risco psicossocial. Então, por exemplo, aquela dimensão, ela reduziu o risco, e você vai ter aí uma avaliação, né, estatística de que com aquela diminuição daquele risco, aumentou a produtividade da tua empresa, ou que diminuiu, né, o número de afastamento, ou que aumentou a satisfação dos teus funcionários. Então, a gente consegue mostrar isso de uma forma muito transparente e matemática, né, que isso ocorreu. Então, vai ter até uma forma do gestor que tiver a nossa solução comprovar o retorno do investimento, porque ele vai mostrar, falar, olha, tá vendo, eu investi aqui na solução da MindScore, mas eu tenho aqui um retorno 3, 5, 10 vezes maior, porque a gente teve aqui um aumento de produtividade, a gente teve um aumento de satisfação do funcionário, um aumento de engajamento, tudo isso a gente consegue mostrar. Que bacana, olha só. E, quer dizer, tem a solução, né, que responde ali, identifica quais são as providências a ser tomadas, né, implementa, depois ainda tem essa análise de monitoramento, né, quer dizer, identificou, tem que ver as ações, implementar e depois monitorar. Exatamente. Outro ponto que eu acho que é importante, que a nossa concorrência, eles cobram por pesquisa. Então, se você for fazer uma pesquisa, eles vão cobrar por número de funcionários e por pesquisa. Então, se você fizer 2 pesquisas no ano, você vai ter que pagar 2 vezes. A nossa solução, ela é aberta para o número de pesquisas que você quiser fazer, indefinidamente. Então, o que permite isso? Permite que você faça uma pesquisa para toda empresa, e aí, você, por exemplo, consegue detectar que o departamento de engenharia e o financeiro estão com um risco elevado em determinada dimensão do risco psicossocial. Com o risco elevado, você vai ter uma ação diferente para o departamento de engenharia, porque é uma dimensão que foi apontada como risco alto, e você vai ter uma outra ação para o departamento financeiro, que é um outro risco que foi apontado. Então, você pode ter 2 ações em departamentos distintos, correndo no mesmo momento, e aí você faz uma pesquisa específica para esses departamentos, não precisa fazer para a empresa inteira novamente. Então, isso facilita muito o monitoramento das áreas, porque você consegue fazer ações específicas para cada área e depois monitoramentos específicos para cada área, e você pode fazer isso ao longo de todo o ano. Se quiser fazer 3, 10 pesquisas, você pode fazer e você não vai pagar mais por isso.
Ô, Léo, me fala de uma ação, assim, onde chegou lá e falou, peraí, esses líderes aqui vão estar todos com burnout daqui 2 meses, porque tá assim, ó, tá derramando o copo já. Que ação que a Mindscore tem para já apagar aquele incêndio que está prestes a acontecer, né? Que é o afastamento de um líder dentro daquela empresa. Exato. Então, esse daí é um bom ponto que você colocou, porque assim, o estresse, ele é o resultado do risco psicossocial. O risco psicossocial é você atacar o que causou o estresse. Então, o que causou o estresse pode ser um fator social, pode ser um fator familiar. Ele está com algum problema na família, né? Pode ser um problema financeiro, né? Pode ser um problema com o chefe dele. Pode ser um problema. Então, a grande vantagem do risco psicossocial é que ela avalia esse ambiente social que você interage também. Então, quando você tem a análise que é feita, lógico, sempre em grupo, né? Você vai tentar identificar ali fatores que estão causando esse risco psicossocial antes de causar o estresse. E aí você pode atacar de diversas formas. Tem uma série de ações ali que a solução, inclusive, a gente está colocando Deep Learning, né? Então ela vai aprendendo e vai se tornando cada vez mais precisa, mas tem ações desde você fazer um curso, né, com os líderes da empresa, né, de como lidar com o estresse, né? A gente tem cursos de mindfulness, que também são muito interessantes, que você consegue focar naquela ação e saber como tratar aquele tema de uma forma focada e sem deixar que aquele problema seja maior do que ele realmente é, né? Mas você pode também ter treinamentos, você pode ter ali um programa psicológico também pode ser oferecido de acordo com o que a solução identifica. E como a Thaisa fala, não é simples, tá? Inclusive, Eu imagino. quando você perguntou da equipe, eu queria falar da Tayane, né? Eu falei do Daniel, mas a Tayane, ela tem uma experiência, uma especialista que tem uma experiência enorme nessa área de inteligência artificial e de análise de dados, né? Quando ela começou, eu como engenheiro, eu conheço de matemática, né? Entendo. Assim, eu não tinha noção da complexidade, porque tem uma série de fatores que são considerados, uma série de variáveis, é um algoritmo bem complexo, então, assim, quando ela criou isso, ela trouxe todas essas variáveis, né, que eu mencionei, que são desde o ambiente social que a pessoa vive, até problemas com o seu coworking, né, com o seu parceiro, ou mesmo com o seu chefe, tem uma série de variáveis ali que são avaliadas para dar um diagnóstico. Então, a Tayane também ela trouxe toda essa inteligência de dados para a nossa solução e é uma profissional muito experiência nesse ramo também. Ô, Léo, vamos tentar contribuir aqui, assim, de uma certa forma, com essa ação da Mindscore, vamos pegar um líder lá, um gerente, um diretor comercial, que o problema dele é familiar, problema com doença na família, né? Qual que é o primeiro socorro aí que a Tayane junto consegue, né, ajudar, que a Mindscore, em geral, esse quadro todo consegue ajudar essa empresa e, especificamente, esse diretor comercial? Eu posso rapidinho falar rapidinho? André, então, esse, na verdade, é um ponto muito legal, porque é a parte humanizada da solução. Tá. Porque quando o Léo falou ali das ações, são diversas. Eu vi, são diversas. São diversas. Qual que a gente pode atacar se o problema é esse, assim, rápido, né? E olha para você ver, quando a gente fala da importância desses gestores que vão estar à frente dessas ações se capacitarem. Por quê? Eles vão trazer esse olhar humanizado ali daquelas recomendações de ações que a gente vai dar. Então, é aqui que entra os parceiros estratégicos que vão, de fato e efetivamente, cumprir essas ações. Eles vão implementar essas ações. Então, veja, no caso de um gerente que tem ali um alto risco ali, e ali a solução você pode, inclusive, filtrar, tá? Então, você quer saber como é que estão os seus gerentes gerais. Então, eu tenho aqui,
por exemplo, 15 departamentos, eu estou notando que 80% dos gerentes, dos líderes estão, né, com alto índice de ali riscos psicossociais. O que nós podemos fazer? A partir do momento que eu tenho ali a identificação do risco, a classificação do risco e o plano de ação, é aqui que vão entrar os profissionais preparados para auxiliar a empresa na tomada de decisão. E que são todos da MindScore. No caso, esses aqui são os parceiros, né? A MindScore, ela dá a sugestão da ação. Então, com a recomendação de ação, esse líder ou esse gestor, eu estou falando assim, da solução, né, que vai estar ali preparado para lidar com as ações da NR1, ele vai olhar aqueles dados, né, ele vai interpretar e vai falar, olha, aqui estão me sugerindo 3 ou 4 ações. Eu tenho 80% da liderança adoecida com alto índice ali de risco psicossocial, certo? Como é que nós vamos lidar com esse problema? Nós vamos treinar essa equipe, nós vamos acolher, nós vamos oferecer psicoterapia online, vamos oferecer cursos de desenvolvimento humano, de cursos de desenvolvimento de habilidades, de capacitação, ou o problema dele é fora daqui? Então, esse olhar, veja a importância desses profissionais estarem assim, preparados para lidar. Para lidar. Entendeu? Porque, às vezes você identifica ali, são diversos fatores. Exatamente. Um pode estar com problema na família, o outro pode estar endividado. Isso, exatamente. O outro pode estar com outro problema, né, de repente. E, enfim, cada um Ele pode ser um problema organizacional, mas ele pode ser um problema extralaboral. Que é fora da empresa. E nós temos dimensões que vão exatamente apontar isso. Se há ou não relação com o trabalho esse problema, esse estresse, né, às vezes um esgotamento, né, que a pessoa está ali, às vezes não é nem em virtude do trabalho, mas é algo que tem, né, minado ele, a energia, um problema com filhos, adoecimento na família, né? Somos, enfim, cada um tem a sua história. E veja que esses parceiros que nós, né, que a MindScore vai ter também ali, essa rede de parceiros, é exatamente humanizar essa ação, que é quando, né, se implementa o programa de saúde mental, né, a política de saúde mental. Então, esses profissionais, eles serão parceiros estratégicos da MindScore. Olha só que bacana. É um conjunto, né? É um conjunto. Olha, eu falo assim, Andréia, RH não vai fazer nada sozinho, MindScore não vai fazer nada sozinho, SST, nós somos, assim, de fato, uma equipe multiprofissional, né? É claro, a MindScore, ela vai resolver muitas ações, né? Todas as ações praticamente automatizadas, mas essa parte da humanização é muito importante, que esse time multiprofissional ali dentro ou fora, né, da organização esteja muito consciente, preparado para lidar com os desafios também. Olha só que time hoje, hein, Elton, que nós estamos aqui. Vamos voltar com o Léo, porque olha só, nós já estamos falando há quase 50 minutos e nem parece. De tão bom que está o assunto, que realmente tem que ser uma preocupação, né? Ô, Léo, cadê? O Léo tá aí? Tô aqui, tô aqui. Eu estava procurando você na telinha aqui, ó. Léo, que fantástico que é o trabalho de vocês. Que time. Que time. E eu falo assim, ó, nem parece que a gente está 1 hora aqui batendo papo, dá vontade de saber mais e mais, né? Mas antes da gente mostrar mais algumas informações, né? Fala para nós sobre a MindScore e levando essa informação para todos os nichos, desde empresários até professores, até órgãos públicos, enfim, que é tão importante cuidar, porque nós estamos realmente com uma humanidade mentalmente doente, né? Vamos falar sério. Sim. Todos nós, em diversos segmentos. Vamos dar um encerramento aí com o Léo disso. Bom, então, só relembrando, né, e reforçando o que você comentou, números de afastamentos crescentes, né, e a gente imagina alguém que trabalha de forma manual, né, uma serra circular, aí com ansiedade, um transtorno mental, né, o perigo que isso causa, e também imagina aqueles funcionários que trabalham com a mente, né? Imagina um desenvolvedor de software tendo que criar uma nova solução e tá com não vai conseguir de ansiedade ou ele está estressado ou ele está com burnout, ele não vai conseguir. Então, assim, os riscos de acidentes físicos aumentam, a produtividade cai, né?
os funcionários estão mais insatisfeitos. Então, eu acho que no futuro que nem o uso do cinto de segurança, né? Tinha muitas pessoas que tinham dúvidas se deveria usar o cinto de segurança de forma preventiva, né? Precisava ficar amarrado no carro, mas hoje não tem dúvida que ele salva vidas, né? E eu acho que a Mindscore no futuro é isso, assim, a pessoa vai se perguntar por que eles não usavam uma solução como a Mindscore antes, porque Nossa. a empresa só tem benefícios, os funcionários só têm benefícios, Eu gostei muito dessa colocação sua, porque todos foram contra o cinto de segurança. A maioria falava exatamente isso que o Léo falou. E hoje a gente vê realmente que salva vidas. Eu adorei essa comparação, viu, Léo? Analogia. Nossa. E a gente vai entender que a Mindscore veio exatamente justamente para implementar isso e que daqui a pouco nós vamos agradecer. Léo, às vezes causa agora, né, uma certa estranheza, né, Léo? A gente tentou aí entrar mesmo em diversas instituições, principalmente de saúde, para validar a solução. Então existe por parte da empresa, às vezes, por parte das pessoas que ainda não têm essa consciência dos benefícios, de que pode ser um tiro no pé, eu estou expondo, né, riscos psicossociais, mas não é por aí. A gente precisa começar a mudar o nosso mindset, né? A nossa mentalidade, uma mentalidade de cuidado, né? Uma cultura de cuidado, uma cultura de prevenção. E assim, eu falo muito isso. Quando nós sabemos, né, que os números da OMS trazem que quanto mais nós investimos em desenvolvimento humano, mais retorno, né, nós vamos ter, né, como empresas, como pessoas que estão ali nos negócios, né? A fonte de riqueza, né, que a empresa tem ali, como eu falo muito assim, eu acredito demais na empresa, porque eu saí das empresas, fui para a academia científica, né, eu fiz essa jornada, e hoje eu volto, né, como empreendedora, né, trazendo um pouco da minha bagagem com um time aí incrível, e falo porque eu acredito muito, muito nas empresas. Eu poderia ter escolhido lá atrás judicializar. Muitas vezes eu falo, Thaisa, você tem experiência nisso, por que você não judicializa o adoecimento mental? Eu falei, não, eu não vou judicializar, eu quero trazer a educação. Foi transformar, é o que você está buscando, é a porque sua missão é outra. Eu sempre fui advogada de empresas, então eu não sei fazer outra coisa, como defender as empresas, olha que interessante. E hoje, para mim, não faz sentido nenhum judicializar isso. Verdade, jamais. Na verdade, você tá defendendo todos, né? O empresário e o colaborador. Quando a gente sabe de ROI, né, Léo? Sempre no começo aí, a gente sempre tava assim, ó. Qual é o ROI? Qual é o ROI da Mindscore? Gente, o ROI é simplesmente isso. Quando eu invisto nas pessoas, retornam-se 4 vezes mais para mim. Com 4 certeza. vezes mais. Esse é um número da OMS. Tá? Ô Léo. Cadê o Léo? Eu fico esperando ele aparecer na telinha, né? Toda hora. Ô Léo, vamos lá, mas vamos continuar nesse pensamento que é mudar. E qual que é, assim, a principal dificuldade que vocês veem? É mudar essa cultura nas pessoas, né? Desde empresários, dos órgãos públicos, das instituições. É um desafio muito grande que, como você fez essa analogia, ninguém não se importa muito ainda, porque no Brasil ainda tem que mudar essa cultura e essa educação, não é mesmo? Exatamente. A gente tem que mudar essa cultura, né? Como eu falei, a Thaisa, desde o começo, ela está, né, com esse foco, né? Esse trabalho de doutrinar aí as empresas. Ela vem fazendo uma série de eventos aí, tentando mostrar a importância, né, da gestão preventiva do risco psicossocial. Eu acho, como eu já mencionei, que as empresas vão entender e no futuro isso vai ser uma coisa comum, como já é hoje na Europa, né? Na Europa, todos os países já fazem essa gestão preventiva do risco psicossocial, e isso está começando aqui na América Latina, mas isso com certeza vai se expandir muito rápido. Depois, se você permitir, eu gostaria de mostrar rapidamente aqui a tela também. Não, pode compartilhar aí, pode compartilhar a sua tela. Rapidamente, lógico. Porque eu queria mostrar o quão simples né? O nosso site é o mindscore.tech, né?
É só você digitar isso hoje na internet, você vai cair na nossa solução e começar a fazer a gestão do risco psicossocial da sua empresa é tão simples quanto clicar no Comece Grátis aqui, ó, ou crie seu MindScore. Quando você clicar aqui, você vai entrar na nossa telinha, né, que é o nosso dashboard, e você vai fazer, lógico, criar sua senha, né, seu usuário e senha, e você já vai ter acesso, sem cartão de crédito, sem nenhum pagamento, você vai ter acesso à nossa solução, aonde você pode criar uma nova pesquisa, clicando aqui, ele te dá um guiazinho de como criar, e depois você já pode criar por departamento ou função, como eu mencionei, e aí você vai ter aqui os departamentos ou funções que você vai estar criando da sua empresa, e quando você criar isso, ela vai gerar um link, e aí você simplesmente vai receber o link da pesquisa, né? Você vê aqui foi criado para o departamento de contabilidade, manutenção, operações e pesquisa e desenvolvimento. E você vai receber um link e você vai pegar esse link, a empresa, né, vai pegar esse link e vai enviar para o grupo de contabilidade dela, para o grupo de manutenção, para o grupo de operações, cada um desses respectivos links. E aqui a gente já tem toda a inteligência também estatística que mostra qual a amostra mínima que ela teria que ter para ter uma resposta estatística significativa, né? Então, por exemplo, nesse caso só tem 26 pessoas, então teria que ter 25 pessoas respondentes, mas nesse caso que tem 174, só 120 respostas é suficiente para ter uma resposta significativa, né? Apesar de que, só lembrando, a lei fala sempre da importância não, da obrigação, da obrigatoriedade de todo mundo responder. Então, é importante deixar claro isso também, que a lei fala que todos têm que fazer a gestão, né, responder o questionário, mas a gente tem aqui, o gestor pode começar a fazer análise quando ele já tiver o número de respostas mínimas. E aí você vai ter os resultados aqui, onde você vai ter uma visão dos gráficos, um relatório mais simples e um relatório mais completo, onde você já tem toda a explicação das metodologias, todos os gráficos, e você tem para cada uma das dimensões, por exemplo, nesse caso aqui, você tem a dimensão, por exemplo, de trabalho ativo, e você tem aqui já a recomendação das ações que devem ser feitas. Então, aqui, por exemplo, Quem que desenvolveu isso? ele coloca aqui, Daniel nesse início aqui, a gente coloca o programa de acolhimento psicológico, uma estratégia recomendada, treinamentos de gestão de estresse, revisão de cargas e processos de trabalho, mentoria para novos colaboradores, escuta ativa. Inclusive, nós temos parceiros também que oferecem, né, canais de escuta ativa, né? Então, isso também é uma coisa bastante importante, né? Então, canais de denúncia, né, que a pessoa pode entrar e colocar o que está acontecendo na empresa, isso é uma outra solução de um nosso parceiro, mas tem uma série de recomendações de acordo com aquele risco identificado. E com esse relatório em mãos, ele já pode preencher o PGR, ele já pode, então, estar alinhado aí com a nova legislação, tá? Ele já consegue mostrar para um fiscal que ele está realizando a gestão do risco psicossocial, e ele vai ter, então, a possibilidade de realizar uma nova pesquisa para verificar se a ação que foi tomada tem aí a mitigação desse risco, e aí ele consegue, então, mostrar que ele está fazendo a gestão e ele consegue fazer esse monitoramento dessas ações, né? E só mais um ponto que eu queria mostrar aqui, esse gráfico também que a gente mostra é o gráfico que hoje os engenheiros de segurança estão habituados, né, a ver, que é exatamente o mesmo gráfico que ele olha hoje na matriz de risco. E aqui você pode já ver a relação com os indicadores de RH, rotatividade, produtividade, absenteísmo, presenteísmo e satisfação dos funcionários. Então, é uma solução que, assim, você consegue, inclusive, também fazer todos os filtros em tempo real, né? Você quer ver só o público masculino, você quer ver a faixa etária, tempo de serviço, tipo de contrato, liderança, quais grupos. Todos esses filtros você consegue fazer para identificar quais os grupos, por exemplo, têm um maior risco em qual dimensão, tá?
E, bom, A empresa tem tudo na mão. Tudo. tem uma forma bem detalhada e é ciência aplicada, estatisticamente comprovado e aqui de uma forma já com toda essa inteligência. E a solução, como você viu, é extremamente simples, com um Então, dashboard extremamente simples. Ela mostra o risco muito geral da empresa, fácil. ela mostra já os principais riscos aqui também nesse dashboard principal. Autoexplicativo. A gente tentou fazer de uma forma extremamente simples, muito simples de criar. A gente está na versão beta, então que as empresas aproveitem e pode usar hoje sem cobrança. Olha só, que Que maravilha. legal, né? Não, é completo. É. Eu vou falar agora, foi a Tayane Tayane, e o sim. Daniel Duarte, que foram os responsáveis por essa ferramenta, é isso? Gente, que time que a MindScore tá. Eu achei fantástica essa forma de acesso, Sim. de você entrar no site. Democratizar, sabe, André? Eu acho que o mais legal é isso. É a gente poder também democratizar, sabe? Ciência, tecnologia e inovação. É trazer para as empresas soluções de valor. Soluções de valor. A MindScore está a nível nacional e mundial. Isso. Como é que ela está trabalhando mais a nível Brasil? Hoje nós Implantando, estamos, né? Exatamente. Como se trata de uma cultura, né? A gente está, assim, na verdade, começando aqui no Brasil, né? Mas nós temos, por exemplo, no conselho, né? Principalmente, o Luiz França, um head de RH, né? Uma pessoa maravilhosa, humanizada. Ele passou por uma empresa muito assim importante e ele conseguiu ter um índice depois de uma das melhores empresas para trabalhar. Era uma empresa complicadíssima no que se referia à gestão de pessoas e ele fez assim acontecer. Ele está no nosso time exatamente para a gente ajudar também, nos ajudar nessa cultura. Mais um time assim, não tem como. Ele hoje ele reside em San Diego, nos Estados Unidos, né? Nós temos parceiros na Argentina, então eu acredito assim que em breve nós podemos aí ultrapassar as barreiras para outros países também, né? Eu queria pedir para o Léo também falar para a gente sobre um case de sucesso da MindScore. Ok. Então, nós temos hoje a MD2, né, que é uma empresa que a gente já vem realizando, né, os testes, e eles estão, nesse momento, relatando aí já um grande avanço, né, na questão da produtividade, como isso vem melhorando, tá? Mas, de novo, nós estamos numa versão beta, tá? E nesse momento a gente consegue avaliar nos nossos bancos de dados que existe já uma melhoria significativa desses índices de RH, inclusive, né? De acordo com a mitigação dos riscos. Mas a gente entende que isso rapidamente vai se estender para todos os nossos clientes. Olha só. Thaís, você que é apaixonada, né? Que eu falo que a missão, a sua missão é exatamente essa, porque você teve uma vasta experiência em recursos humanos, em RH, né? Sim. E você vê a MindScore com esse crescimento, com esse potencial todo. Você quer passar isso para todos os empresários, para todos os órgãos, para todas as instituições, para levar essa cultura e essa educação para as empresas, né? De cuidar dos riscos psicossociais, né? Com certeza, porque eu já estive aí do lado, né, como advogada, ao lado do SST, muitas vezes, compliance, recursos humanos. Então, a gente via muito, assim, os desafios que eles tinham quando tinha um alto índice de turnover na empresa. E aí, muitas vezes, o que a gente fazia? Comitê de crise, né? Vamos ver o que está acontecendo, turnover de diretores, vamos ver o que está acontecendo, muitos afastamentos, por que essa área está... Sabe, toda essa conversa já existia aí há 7, 8 anos atrás, quando eu estava ali como advogada, e muitas vezes eu precisava dar um parecer, ir na legislação, né, falar, olha, será que é aqui, será que não, vamos investigar. Então, a gente fazia muito assim, os comitês de crise. Aí eu pensava, gente, por que a gente faz o comitê de crise, né? Já foi, o impacto já foi, o custo já foi, a pessoa muitas vezes já foi, né? Ela já se desligou da empresa. Nós não temos muito o que fazer.
Agora é o seguinte, pensar enquanto eu tenho funcionário, enquanto eu quero reter talentos, enquanto eu quero ter uma equipe envolvida, engajada, enquanto eu quero trazer, que ser fonte ali, né? Eu falo como empreendedora, mas ser fonte de crescimento para as pessoas, desenvolvimento e não adoecimento. Eu acho que essa é a grande virada de chave, tá? Prevenção foi o que Ao invés de eu ali criar um comitê de crise, né? Vamos apagar incêndio. Eu acho que isso não dá mais. É uma questão de cultura, é uma questão de também. Eu falo que é consciência e mindset, né? Mudar esse olhar, né? Para um olhar mais, de novo, liderança humanizada, né? Um propósito evolutivo, né? Eu vejo assim, a Mindscore, para mim, hoje é um propósito que se torna realidade, né? É algo que eu pensei, de fato, né, em transferir esse conhecimento que eu tive na academia, essa experiência que eu tive ali dentro das organizações para o mercado, né? Uma solução de valor democrática, né? Porque você viu que, por enquanto, a gente está oferecendo ela de fato de forma free, né? De forma grátis, exatamente porque a gente quer entender se de fato faz sentido para as empresas, para os líderes, né? Para o time de RH, de SST, de compliance. Então, veja, para mim, pelo menos, né, Thaís, e acho que para o time também, é muito isso, a gente cumprir essa missão, sabe? De poder trazer uma solução de valor, uma solução estratégica baseada em dados, né? De novo, decisão baseada em dados, racionalizada, sistematizada. Gente, e o Léo, ele teve experiência, né? Sim. Como executivo nessa área de identificar os riscos psicossociais, né? Ele teve, na verdade, mais a experiência como gestor, né? Como gestor. Então, ele sabe a dor do gestor também. Então, ele já foi gestor de equipes, ele pode trazer um pouco dessa experiência. Para então, nós, ele passou por grandes empresas também. Então, ele entende muito essa dor, né, Léo? Pode falar um pouquinho dessa história também aí no mundo corporativo. Então, eu trabalhei muitos anos, né, como gestor de grandes equipes. E uma das empresas que eu trabalhei, uma empresa americana, eu fui diretor de serviços ali, e essa empresa foi a que criou o conceito de scorecard, que eu acho interessante. É a empresa que um matemático e um engenheiro, eles estavam calculando a probabilidade de mísseis balísticos russos cair em território americano. Olha só. Eles viram que esse cálculo matemático podia ser usado para a área financeira. E hoje toda vez que você usa o seu cartão de crédito, por exemplo, para verificar se aquela transação tem probabilidade de ser fraude ou não, ou mesmo quando você vai querer ver seu score de crédito, tudo, eles são a empresa que mais fornecem, né, esse tipo de solução para o mercado. Então, esse conceito, né, de score, e também o que eu vivi na prática, né, quando eu também vivi aí casos de assédio, então eu sofri na prática, espero que como gestor eu nunca tenha feito, mas eu sofri isso também na prática, e a gente vê que essa forma de trabalhar com dados, né, ela traz realmente um resultado para as empresas. Então, essa empresa hoje que eu mencionei, que eu trabalhei, ela tem um faturamento bilionário, né, nos Estados Unidos, e essa empresa mostrou que com você tendo uma fórmula matemática, né, muito antes de se falar em IA, né, você consegue tomar decisões de negócios melhores, né? Então, essa acho que é um diferencial de quando você pensa em tomada de decisão com dados, que é o que a Thaisa estava mencionando. A gente consegue ter um diagnóstico claro e você consegue aprender com os resultados. Então, se aquele resultado não foi tão bom que nem o anterior, você consegue identificar como melhorar no próximo. Então, isso é bem interessante, que a gente chama de Deep Learning, e é o que hoje as inteligências artificiais aí vêm fazendo e vem mudando, né, o mercado de trabalho. Nossa, Léo, muito obrigado hoje pela sua colaboração aqui. Né? Se você fala para a gente onde encontrar, onde fica a sede, né, da Mindscore. A Mindscore hoje é uma empresa totalmente tecnológica, então ela tá, né? A gente tá em Franca, em São Paulo. Em São Paulo. Em São Paulo. São Paulo. É em São Paulo, mas a gente está perto aqui da Paulista, mas a gente só a hora que
alguma empresa tiver interessada em nos conhecer, é só marcar e a gente agenda aqui uma reunião tranquilamente. E hoje, com essa tecnologia, o online, né, Léo? A gente pode marcar, assim, uma reunião em qualquer lugar do Brasil, do Reunião de mundo, negócios. e resolver, né, implantar isso na empresa. certeza. Hoje não tem tanto essa necessidade do presencial. Mas eu quero conhecer. Passando por São Paulo, eu sou mineira, Léo. Mineiro gosta de pegar, gosta de, sabe? Gosta de pôr a mão. Comer um pão de queijo, né? Eu vou acabar de te falar que eu e a Thaís agora, a gente tem que tomar um cafezinho quente e comer um pão de queijo. Ah, pronto. Que era para você estar aqui hoje, para você estar comendo um pão de queijo com a gente. Mas não manda fotinha para ele. Eu te mando. Não vai faltar oportunidade. Nós vamos mandar foto para você, tá? Do pão de queijo. Léo, muito obrigado pela sua participação, pelo conhecimento, pelas informações e conteúdo que você passou para nós aqui hoje, tá? Agradeço, muito obrigado pela oportunidade e espero que todos aí entrem no nosso site e consigam, então, experimentar a nossa solução. Eu tenho certeza que vão se surpreender com o resultado. Ah, com certeza. Eu me apaixonei pelo trabalho de vocês. A MindScore está aí para dar essa solução e a gente tem um suporte. Obrigado, Thaisa. Que agradeço. Você falou que o servir, o ajudar, né, é uma coisa que te move e você está fazendo isso muito bem. Parabéns, e eu tenho orgulho de ter uma empresária, uma advogada, uma pessoa ligada à área de recursos humanos, ajudar esse olhar para o próximo. É sucesso. Com certeza. Muito obrigada. Obrigada pela sua participação. Para mim é sempre um prazer estar aqui, tá? Obrigada por abrir as portas, trazer esses temas aqui para a mesa, para o debate e com certeza, educação. A educação transforma tudo. É o que eu acredito, sempre. Olha, pessoal, Oi? Eu finalizo aqui com o nosso vídeo institucional? Pode finalizar com o vídeo, Léo. Obrigada. Obrigada, Léo. Obrigado a vocês. Vamos ver esse vídeo, vamos finalizar com ele. E é um vídeo que bacana, né? É a prática. Tá sem áudio, Léo. Volta aí e põe o áudio, Léo. Então, mas aqui está saindo o áudio para mim. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Depois eu mando, então, o vídeo para vocês. Pode ser. Manda para a gente agora que o Elton edita. Né? Ele coloca no final como encerramento, tá bom? Obrigada, Thaís. Muito obrigada, Andréia. E até o próximo Qualitar em Foco.